Senhor, dai-me sabedoria e conhecimento para que não haja por ignorância e pereça por conta de meus atos. Meu nome é Antônia Pereira, fique comigo até o final. Nós vamos estar gravando aqui, trazendo uma reflexão para nossas vidas nesse dia de hoje. No livro de Oséias, capítulo 4, no seu versículo 6, Deus falando a Israel disse assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu canal é o Projeto Semear, né? No YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe, mande para uma pessoa que você ama. Hoje nós vamos estar trazendo aqui uma reflexão que são 4 razões para passarmos por tempos difíceis. O povo de Israel estava aqui em tempos difíceis, mas ainda desprezaram o conhecimento do seu Deus. Tópico 1. Algumas vezes, coisas difíceis acontecem conosco para que a glória e o poder de Deus possam ser revelados em nós e através de nós. Nós estamos aqui vendo o que Deus tem para nossas vidas, para nos ensinar nesse dia de hoje. Jesus estava com os discípulos e chegou um moço que era cego de nascença, e os discípulos, não compreendendo, eles perguntaram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus respondendo disse: nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, na minha e na sua vida, muitas das vezes acontece algo difícil, acontece algo que nós não entendemos para que se manifeste a glória de Deus. Tanto se manifeste em nós como através de nós. E Jesus fez ali um grande milagre através do seu poder na vida daquele moço, né? Tópico 2. Diz assim o tópico 2, para a nossa reflexão. Algumas vezes Deus usa tempos difíceis para nos purificar. Já que nós sabemos que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, Jesus venceu o pecado na carne para que nós sejamos livres do mesmo. Quando nós reconhecemos que os tempos difíceis são para nos purificar, nós entendemos que a exortação, nós entendemos que aquilo que Jesus padeceu na cruz era para nos livrar da condenação eterna. Por isso que é necessário acontecer o arrependimento, porque Jesus, ele passou na cruz para nos redimir. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos nossas falhas, nossos erros, compreendemos que a cruz era para nós sermos condenados. Porém, Jesus tomou sobre si, porque ele nos amou primeiro. Tópico 3. Algumas vezes a nossa penúria é causada pela disciplina de Deus. A causa da disciplina de Deus é a causa de não sermos consumidos. Essa é a nossa penúria. Muitas das vezes nós achamos, porque somos servos, não queremos passar por dificuldades. Mas o próprio Cristo, o Rei da Glória, se esvaziou, fez
condenado à morte de cruz para que nós tenha vida e vida em abundância, isto deve a nossa compreensão, nosso sentimento, entendermos que esta cruz, esta condenação era para nós. Mas Jesus nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aqui Deus falando a Israel, Ele disse, né, que Ele castiga, ama, corrige aquele que Ele ama. Por isso que nós não podemos deixar de adorar esse Deus, de ser grato a Ele. Porque quantas vezes o Senhor nos dá livramento em um dia, em um mesmo dia, em um só dia, para nos garantir a vitória. E essa purificação é para que nós venha adorar o nome dele. Porque o pecado não deixa nós sermos livres para falar do amor de Cristo. Por isso é a nossa penúria e causa, né, pela disciplina de Deus para nos purificar, para nos corrigir, porque a palavra de Deus é uma peneira. Por isso que ele disse, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque quando o povo de Israel rejeitaram o conhecimento do seu Deus, ele disse, visto que esqueceste de mim, esqueceste da lei do teu Deus, eu te rejeitei, te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Irmãos, o amor de Deus é muito forte por nós. Também eu rejeitarei o teu, esquecerei, não somente rejeita, mas esquece dos teus filhos. Meu irmão, minha irmã, temos que entender e compreender que as razões de passarmos por tempos difíceis dependem de nós, porque Ele já nos livrou na cruz do Calvário. Quando a tristeza, a angústia, por causa da correção, vem nos atingir, devemos discernir a dor física para a dor espiritual, a tristeza física para a tristeza espiritual. Nós reconhecendo isto, o Espírito Santo faz uma obra dentro de nós, nos limpa dessa angústia, crescemos espiritualmente e o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Por isso que nós precisamos de alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus sempre vai doer em nós. Porque a nossa carne quer o mais fácil, e o mais fácil é o pecado. Porque quando Jesus disse que nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo, é porque Ele está querendo que nós sejamos parecidos com Ele, aceitar a correção, aceitar a obediência, para que nós possamos crescer espiritualmente e buscar a presença de Deus, para sermos parecidos com Ele, para se aproximarmos dEle. É necessário que nós venha a negar a nós mesmos, ser disciplinados por Deus, porque Ele açoita, Ele corrige aquele que Ele ama. E sem arrependimento não existirá disciplina, porque nós não vamos ter o arrependimento, o quebrantamento diante de Deus. Às vezes até Ele nos corrige, mas se nós não tiver o quebrantamento após o arrependimento, nós não vamos conseguir ser humilde de coração. Quarto e último ponto. Algumas vezes somos apanhados em meio à obra do inimigo. Quando nós não vigiamos, quando nós estamos no topo do nosso querer,
nós somos apanhados, desapercebidos, e isto vem do inimigo, não vem de Deus. São coisas que o inimigo coloca na nossa frente para nós não discernir o que é bom e o que é ruim, para nós não discernir o que vem de Deus e o que não vem. É uma causa tão séria que o adversário da nossa alma, ele quer imitar ao nosso Deus para poder enganar os escolhidos. Mas, quando nós discernimos estas coisas, nós somos livres, libertos, e o inimigo cai por terra, e o Espírito de Deus nos ensina como devemos agir. Crescemos espiritualmente, porque cada vez que você separar a dor, descobrir a bondade, a clareza, a paz e a luz do Senhor, sua fé cresce e Deus é glorificado. Deus encontrará um meio ao seu sofrimento para aperfeiçoar a sua fé. E com certeza, como a compaixão de Deus é a medida de vivermos na presença do Senhor e a glória de Deus se manifesta em você. É necessário nós entendermos, discernirmos todas estas coisas que o adversário da nossa alma quer fazer conosco para que nós venhamos blasfemar do nosso Deus. Colocar tristeza, colocar angústia, colocar sofrimentos tais, para que nós venha entender, nós venha até falar que o Senhor não nos ama, mas que nós possamos compreender. Uma certa feita eu estava passando por uma situação muito difícil, e eu falei para o Senhor, obrigada Jesus, porque só aconteceu isto, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor não estivesse comigo, teria sido pior. No meio ao sofrimento, devemos agradecer ao Senhor, porque só Ele pode nos dar o livramento, mostrar que está conosco nos momentos difíceis. Então, nós entendemos que só o Senhor pode fazer acontecer em nossas vidas os livramentos. Às vezes nós estamos até tristes vendo acontecer algo, como nós estamos vivendo tempos difíceis na terra, nós vemos acontecer algo que a gente diz, Senhor, acampa os teus anjos, abençoa, dá vitória, dá livramento, salva, liberta, transforma, entra com providência. E nós vemos que o Senhor, Ele responde às nossas orações. Não da forma que nós queremos, mas Ele entra com providência para dar vitória para mim e para você. Somos servos, somos amigos. Uma certa feita Jesus falou, eu nem vou chamar mais vocês de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Eu vou chamar vocês de amigo. Vírgula. Só que ele disse, para que eu chame vocês de amigos, vocês têm que fazer o que eu mando. Por isso que nós precisamos de estar atento. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo este vídeo, entenda uma coisa de uma vez por todas. Deus é contigo, Ele te escolheu, Ele quer te libertar, te livrar, Ele quer livrar os teus através da tua oração. Muitas das vezes nós acreditamos na oração do vizinho, na oração do pastor, mas Deus é o teu pastor. Nele você encontra todas as respostas. Amamos nosso pastor, respeitamos nossos pastores, é mandamento bíblico, mas o teu pastor que não falha, só ele tem a resposta certa
é o teu pastor, único pastor, que foi para a cruz para dar vitória, para dar vida para as suas ovelhas. Creia, em nome de Jesus. Se inscreva neste canal, compartilhe, dê o seu joinha, clique em todas para quando eu postar um vídeo, você receber em primeira mão. Em nome de Jesus, nós agradecemos por você estar aqui. Amém?